Eu queria começar o Jornal Gente hoje fazendo aqui algumas ponderações junto com vocês e com o nosso ouvinte. Nós estamos chegando ao final de 2020, certo? Estamos aqui no dia 25 de novembro, segundo turno agora domingo, termina o mês de novembro e aí vem dezembro, que é um mês já tradicionalmente marcado por poucos fatos políticos, por poucas coisas relevantes em termos de planejamento no nosso governo. Pelo menos tem sido assim ao longo das últimas décadas, né? E não sei se há algum motivo para a gente acreditar que dessa vez seja diferente. Então, o que eu queria colocar aqui é o seguinte: estamos terminando 2 anos do governo Jair Bolsonaro em breve. O que aconteceu até agora e para onde a gente está indo, né? Acho que é o mais importante da gente sempre se perguntar. Qual é, olhando para frente, olhando em termos de perspectiva, o que a gente enxerga para os próximos 2 anos? Foram 2 anos complicados pelas circunstâncias? Sim, sem dúvida. Primeiro porque o ano inicial de um governo é normalmente aquele ano em que o governo toma pé, troca administração, faz com que pessoas-chave ocupem funções importantes, e aí veio a Covid-19 no segundo ano. Foi isso que aconteceu até agora no governo Jair Bolsonaro. Se a gente olha ali para trás, em termos de promessas, de perspectivas, de plano de governo, né, do que seria entregue até agora, houve algo muito relevante, a reforma da Previdência, aprovada ali no comecinho do governo Jair Bolsonaro. Sim, houve também na economia a circunstância para que os juros ficassem baixos durante todo esse período. Muito bom. O que falta ainda? Falta entregar a pauta de privatizações, já que o governo foi eleito com essa promessa de campanha, e se o eleitor votou nisso é porque esperava que isso acontecesse. Até agora, muito pouca coisa aconteceu. E a pandemia de Covid nos trouxe aqui grandes desafios. E o principal deles, me parece, é o desafio do crescimento e da geração de empregos. Na última pesquisa PNAD do IBGE, um número aterrador. Da população que poderia estar trabalhando hoje, menos da metade tem algum tipo de ocupação. Ou seja, nós vivemos hoje um momento gravíssimo em termos de emprego e temos um país com a sua maior parte da população desocupada, sem gerar riqueza, sem ter trabalho, sem gerar renda, sem quase nada. Como é que a gente vai sair desse momento agora? Nisso, o governo Jair Bolsonaro precisa ser mais claro, precisa colocar o seu projeto com clareza aqui para toda a sociedade, né? Se é que de fato ele existe, a gente espera que sim. Ontem o presidente, naquela declaração com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, foi questionado sobre prorrogação de auxílio emergencial para 2021. Ele disse que espera que isso não seja necessário, mas não descarta a possibilidade de que esse auxílio seja prorrogado. Vamos ouvir. Pergunta para o vírus. A gente se prepara para tudo, mas tem que esperar certas coisas acontecerem, ok? Mas esperamos que não seja necessário. Espero que não seja necessário, porque é sinal que a economia vai pegar e não teremos novos confinamentos no Brasil, né? Que eu espero. Desde o começo, eu nunca apoiei essa ideia do confinamento. Fui pelo isolamento vertical, mas infelizmente a decisão coube aos governadores e prefeitos. Se não fosse toda aquela quantidade de auxílio que nós fizemos, passado entre eles o emergencial, realmente a economia tinha quebrado no Brasil. Então a gente espera que não seja necessário e que o vírus aí esteja realmente de partida do Brasil. Isso é verdade, é verdade. A gente teve um desempenho menos pior da economia brasileira aqui nesse ano de 2020 por causa do auxílio emergencial. Mas ele tem consequências, ele tem custo, ele não sai de graça, evidentemente, e ele agrava a situação fiscal do nosso país, que já não é fácil desde quando? Desde sempre. Mas que se agravou de forma muito mais drástica durante o governo Dilma Rousseff. Então, me parece muito pouco isso, né? O que eu gostaria de ouvir de uma forma mais clara do ministro da Economia, Paulo Guedes, é o que a gente vai fazer para resolver esse problema de agora sobre emprego. Resolver não dá? Minimizar? Qual é o nosso plano de ação? Qual é o nosso cronograma? De que forma isso vai ser feito? O auxílio emergencial fez bem sim para a economia, fez bem também para o governo Jair Bolsonaro, que viu a sua popularidade incrivelmente aumentar durante a pandemia, durante o momento de mais necessidade da nossa população, durante o momento de maior insegurança
também aumentou a popularidade do governo. A gente espera, né, que essa popularidade que aumentou ali de uma forma pontual e muito ligada a uma questão específica não tenha feito com que o governo se encante com esse tipo de medida, que vale, é claro, para a emergência, como diz o próprio nome, mas não pode ser política de Estado para sempre, porque não leva a lugar nenhum. Quer falar, Cláudio? Eu tenho falado esses dias, hein? Acho que o fato de estar aqui em home office, na recuperação dessa Covid-19 horrorosa, tem me deixado aqui meio fominha na abertura do Jornal Gente. Serei mais controlada, viu, Cláudio? Ah, não, mas quando você fala com tanta propriedade que a impressão que passa é que você fala pouco. Olha, eu quero dizer o seguinte, o problema foi a pandemia, né? Ninguém esperava, era algo que foi algo absolutamente inesperado e destruiu todos os planos em qualquer ramo de atividade, né? Não só os planos pessoais, de fazer aquela viagem, né? De fazer aquela... Muita gente tinha, enfim, ali um projeto pessoal, teve que adiar ou teve que cancelar. As empresas, né? Enfim, foi uma tragédia que se abateu sobre o mundo inteiro e não apenas sobre o Brasil, né? O Brasil superou ou tem enfrentado essa fase meio que aos trancos e barrancos. A gente vê aí as diferenças de concepção, né, que marcam o discurso do presidente, o discurso de governadores, da justiça. Foi um período também marcado por por um clima de beligerância permanente, desnecessário entre as instituições, né, entre o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, e também o presidente da Câmara, sobretudo o presidente da Câmara. No Legislativo, o presidente do Senado, enfim, só causou problemas para o governo se foi para se associar ao tipo Maria vai com as outras, para se associar ao Rodrigo Maia, né? Mas, de qualquer maneira, assim, o país não merecia isso, né? Quando a gente percebe no levantamento que foi realizado, né, que durante o governo Bolsonaro, somente cerca de 50% das medidas provisórias foram votadas, isso é um despautério, né? Porque, afinal de contas, é a negação do exercício de uma prerrogativa de quem chefia o Poder Executivo. A gente vê a maioria metade das medidas provisórias, nem sequer o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, criou aquela comissão especial prevista na Constituição para examinar a medida provisória e apresentar substitutivo, enfim, e finalmente ir para votação. Ele simplesmente não criava, não é que ele não colocasse em votação, ele simplesmente não tirava da gaveta. Não criava nem sequer a comissão. Se não era uma coisa que passou por ele, se não é um entendimento do qual ele participou, sei lá por quê, né? Se não era uma coisa com a qual ele não concordava, se era algo que o lobby, algum lobby muito importante, muito poderoso, chegou junto e o fez jogar aquilo na lata do lixo, assim, se não era isso, não passava. Simples assim, né? A gente assistiu também o presidente chutando na canela do Supremo Tribunal Federal e assistiu também o Supremo Tribunal Federal reagindo mal a isso, né? Impondo derrotas ao governo, só por se tratar de uma derrota para o governo, né? Era mais importante fazer isso do que propriamente qualquer outra coisa. Tinha que dar uma enquadrada no presidente e tal, um presidente que não se deixava enquadrar. Foi um período de muitos conflitos, esses conflitos foram um tanto quanto amenizados ou superados pela gravidade da pandemia, mas de qualquer maneira o que a gente tem assistido até agora, o saldo é insuficiente, né? Absolutamente insuficiente. Entrevistamos no Jornal Gente o presidente do Partido Novo, o Eduardo Ribeiro, cheio de explicações a dar para o fato de o partido não ter conseguido eleger no primeiro turno nenhum prefeito, né, em todos os municípios brasileiros, mas ele fez uma avaliação, o Partido Novo, né, que tem uma relação de proximidade com o governo, ele próprio reconheceu que o saldo não é bom, o saldo do governo Bolsonaro. Entregou muito pouco daquilo que se esperava do atual governo, né? Tem aí essa explicação da pandemia, que é bastante razoável, mas há muito o que fazer. A segunda metade do governo começa em janeiro e restam, portanto, apenas 2 anos para que o presidente Jair Bolsonaro mostre finalmente serviço. E vale notar, vocês falaram a respeito do auxílio emergencial.
O rombo das contas públicas em janeiro, o cálculo é que fecharíamos 2020 com 124, 125 bilhões. Com a pandemia, isso salta para 800 bilhões. Então, o fato é que o rombo se aproxima do tamanho do produto interno bruto. Ao mesmo tempo, como você frisou, Thaís, o auxílio emergencial fez crescer a popularidade do Bolsonaro, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. É bom lembrar que no Nordeste foi onde o Bolsonaro perdeu para o Haddad. Ele ganhou em todas as outras regiões, perdeu no Nordeste para o Haddad. E o auxílio emergencial teve um impacto grande na região nordestina e também na região norte. Acontece que o custo é muito alto e, claro, é emergencial. O nome já diz, tem prazo para acabar. Agora, 31 de dezembro, inclusive já menor. E é interessante notar que na medida em que foi reduzido o auxílio emergencial, também foi reduzida a popularidade do Bolsonaro, de acordo com as últimas pesquisas. Não só por isso, né? Também por outros desgastes. Agora, o governo percebeu que o auxílio emergencial foi capaz de alavancar a popularidade do Bolsonaro e passou a trabalhar de maneira febril ali por um programa permanente, que seria o Bolsa Família turbinado, maior, pagando mais e atingindo mais pessoas. Falar em Renda Brasil, depois em Renda Cidadã. E aí vem a grande questão, tá bom, mas de onde vem o dinheiro? O Paulo Guedes fez sugestões, todas elas ruins, por sinal, algumas inclusive inconstitucionais, é o caso da história dos precatórios, né? Aquilo definitivamente não passaria pelo Supremo Tribunal Federal, e também falou em reunir uma série de benefícios pagos pelo governo num pacote só, para formar o Renda Brasil, que parece mais racional, mas também não agradou, tanto que veio a resposta do Bolsonaro para o Paulo Guedes. Eu não vou socorrer os paupérrimos tirando dos pobres, não é? Enfim, o governo não sabe de onde tirar dinheiro para financiar um programa permanente que substituiria o Bolsa Família e seria uma espécie de extensão do auxílio emergencial, porém aí como um programa permanente, pagando mais e para mais gente. Seria uma grande jogada política. E um nome de fantasia substituiria o Bolsa Família, que remete ao PT, por um nome que remeteria ao Bolsonaro. Renda Cidadã, Renda Brasil, enfim, coisa que o valha. Mas a questão continua, de onde tirar o dinheiro? Não sabemos ainda, tanto que o Paulo Guedes já disse, olha, se não arrumar dinheiro, que siga só o Bolsa Família, que siga como está, porque esse é fundamental, você não pode desaparecer com esse programa. O fato é que com ou sem Renda Cidadã, o rombo é gigantesco, as contas públicas estão muito ruins, e é bom lembrar que há um pacote de títulos a serem resgatados de janeiro a abril. Ou seja, compromissos que vão pressionar muito o governo no começo do ano. Então, é claro que ninguém ali é bobo, ninguém é criança. Eles associaram, olha, essa renda emergencial, esse auxílio emergencial, trouxe popularidade para o presidente. Agora, fazer um novo programa maior do que o Bolsa Família, é preciso buscar recurso para isso, uma fonte de dinheiro para isso. E até agora, ninguém encontrou, Thaís. Talvez porque não exista, não é, Zaidan? E aí a gente fica ainda mais chocado quando há a notícia de que o Tribunal Superior Eleitoral identificou 64 mil beneficiários do auxílio emergencial entre doadores das campanhas políticas no primeiro turno. Lembrando que o fundão eleitoral não foi mexido nesse ano, mesmo com pandemia, mesmo com necessidade de recurso em outras áreas, mesmo com campanhas mais baratas, porque não houve quase campanha de rua, ou não deveria ter havido, né? O Cláudio Humberto lembrava muito bem ontem que candidatos abusaram. Como se colocar uma máscara desse ao candidato a possibilidade de fazer qualquer tipo de aglomeração, como se não houvesse amanhã. Mas 64 mil pessoas que receberam o auxílio emergencial doaram dinheiro para político, tem alguma coisa muito errada aqui, não é? A pessoa, evidentemente, não precisava desse auxílio, senão não doaria dinheiro para a campanha eleitoral. E aí, de novo, é mais dinheiro público indo para os cofres dos partidos políticos que nunca estão satisfeitos com a bolada gigantesca que recebem, né, Cláudio? Eles nunca estão satisfeitos, né?
E a gente sabe por quê, porque muitos dos candidatos, eu tenho dito isso aqui já há algum tempo, muitos dos candidatos, eles entram nisso, não é para se eleger, é que eles sabem que não tem chance, é para meter a mão no dinheiro, é simplesmente botar dinheiro no bolso. Antes, os candidatos aproveitavam as suas próprias candidaturas, né, a condição de candidatos, para achacar os empresários e ir lá pedir dinheiro. Eu sou candidato, não estou pedindo dinheiro para mim, é para minha campanha, estarei lá se for eleito à sua disposição. Iam tirando dinheiro dos empresários, né? E alguns empresários assim, davam de bom grado também, não é, Cláudio? Já sabedores que lá na frente iam recuperar em dobro, né? Exatamente. Mas assim, era assim, candidato a vereador ia pedir dinheiro lá no cara da farmácia, entendeu? O cara da farmácia não tinha interesse, digamos assim, direto enfim, na administração municipal. Não era só os grandes doadores, né? Dava a ele a autoridade, entre aspas, né? Para chegar junto aos empresários e tomar dinheiro. Então eles entram na campanha para resolver os problemas financeiros deles, para botar dinheiro no bolso, simples assim. Eu estou falando com absoluto conhecimento eu vi isso acontecer dezenas de vezes, de pessoas que eu conheço, dezenas de vezes, né? Então, assim, e agora é com o fundo eleitoral, é tudo muito fácil, né? E o que é que, no levantamento preliminar da chamada inteligência da Justiça Eleitoral, aliás, eu nem, depois do falhanço do dia 15, eu nem imaginava que havia inteligência na Justiça Eleitoral. Mas, de qualquer maneira, essa coisa que ninguém sabia que existia, chamada inteligência da Justiça Eleitoral, descobriu que os caras simplesmente tiraram o dinheiro irregularmente do fundo eleitoral e botou no bolso, né, da ordem de 600 milhões de reais. Criaram empresas para colocar gente deles de confiança e essas empresas simularam a prestação de serviço dessas empresas às campanhas eleitorais. Isso, empresa de todo tipo, né? Empresa de advocacia, empresa de fornecimento de materiais de campanha, tudo assim, tudo para pegar aquele dinheiro de maneira irregular. Eles não estavam ali para financiar a campanha, porque se eles estivessem ali para usar o dinheiro no financiamento das suas campanhas, por que ele vai criar uma empresa para fazer campanha, né? Para fornecer serviços à campanha dele? Era só ir ao mercado, tem abundantes ofertas aí de empresas do ramo, e eles contratariam uma delas, né? Mas não, criaram empresas para isso. Simularam o pagamento de prestação de serviço de pessoas físicas e jurídicas que simplesmente não existem. Quer dizer, eles estão ali para tomar dinheiro, para roubar, entendeu? Foi exatamente isso que a gente verificou desta vez agora, alcançando uma cifra próxima dos 600 milhões de reais. Enfim, só esse dado aí já recomenda uma revisão, uma suspensão. Olha, vamos suspender, acabar com isso, cancelar essa lei, a lei que criou essa coisa indecorosa chamada fundão eleitoral. Agora são 8 horas e 18 minutos, Aidan. O fundo partidário, esse é uma excrescência, né? Não tem nenhum sentido o fundo partidário as pessoas ficarem pagando aí para partido pagar aluguel, advogado, viagem. Isso é lamentável, né? Agora, o fundo eleitoral, quando o Supremo tomou aquela decisão, até pelas circunstâncias e tal, de proibir a doação de pessoa jurídica, estava na cara que ia virar isso. Ia ter o financiamento público, mas a possibilidade de financiamento pessoa física. Tanto que muitas empresas financiam usando pessoas físicas, laranjas inclusive. Isso está na cara, não é? O ideal é que tivéssemos a possibilidade de financiamento com dinheiro privado, porém, quem doa não pode ter contrato com o poder público. É simples assim. Doa porque acredita naquele projeto, naquelas ideias, naquelas concepções. Agora, com relação ao fundo partidário, isso é uma vergonha, né? Isso é uma excrescência. Não tem de haver fundo partidário. Eu não tenho de pagar para que partido pague suas contas. Eu não tenho de dar dinheiro para partido. Isso é uma coisa cretina, o fundo partidário. Agora, só uma coisa rápida aqui, Thaís. Você falou a respeito de aglomerações e tal, e a Justiça Eleitoral, exatamente por isso, incentivou as pessoas a tentarem, aqueles que não puderem votar, que não puderam votar no primeiro turno, não poderão no segundo turno, incentivou as pessoas a buscarem justificar a ausência com o e-título, né? Só que agora eu vejo aqui que o TSE está cobrando multa de quem fez o processo pelo aplicativo. O sujeito foi lá, justificou a ausência no aplicativo, aí quando ele vai lá para tirar o certificado de que ele está ok, aparece que ele tem de entrar em contato com o cartório eleitoral para regularizar a inscrição. Ou seja, serviço ruim,
Mais uma vez, Thaís. Pesadelo, hein, Zaidan? Pesadelo burocrático, essa história de justificar a ausência na justiça eleitoral. Esse título, né, Cláudio, foi algo muito bem bolado ali, perfeito. Se funcionasse, né? A questão é que não funcionou. Não funcionou. Só uma coisa, né, Cláudio? Eu acho que a raiz do problema é essa bobagem que é voto obrigatório, não é? Não há democracia aceitável, consolidada no mundo em que o voto seja obrigatório. Né? Eu também acho. Eu sou absolutamente contrário à obrigatoriedade do voto. Com relação a... sobre essa coisa do financiamento eleitoral, né? A gente entrevistou aqui o presidente nacional do Democratas, o prefeito de Salvador, o ACM Neto, e ele até deu uma ideia, né? Ninguém compra deputado, ninguém compraria senador fazendo doação de 100, 200 mil reais à campanha. Então, a sugestão dele é limitar o volume de doação, né? É limitar o valor da doação, colocar num valor que não represente, digamos assim, uma forma de subornar ou de comprar o político antecipadamente. Quando o cara pega e põe 200 milhões numa campanha de um presidente, ele está comprando o presidente, comprando mesmo, né? 200 milhões meu Deus, é um volume de dinheiro impressionante, né? Se a doação empresarial ou particular da pessoa física for limitada, eu não sei qual é o valor que se discutiria, né? A 100 mil, sei lá, alguma coisa assim, 50 mil, o que for, isso dispensaria o erário de bancar a campanha desses malandros e de outro lado também permitiria que essa questão da corrupção, da compra do candidato também fosse inviabilizada.